Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ana Sobral e hoje trago-vos mais sugestões de leitura para as nossas crianças. Este vídeo eu escolhi um género literário um bocadinho diferente. Confesso que me deu algum trabalho fazer esta pesquisa, porque gosto sempre de vos transmitir informação um bocadinho mais, digamos, teórica, para vos explicar as minhas escolhas e encontrei algumas dificuldades em elaborar o material para este vídeo. Isto porque escolhi um género literário que são os contos tradicionais e não foi muito coerente a informação que eu encontrei, nomeadamente sobre o que são os contos tradicionais ou ditos populares portugueses, o que são os contos tradicionais estrangeiros, mas no fundo aquilo que têm em comum é a tradição do oral, que no fundo é muito importante, ou seja, o ato de contar histórias está presente ou deve estar presente desde o início da formação de uma criança como futura leitora. Ou seja, aquilo que nós pretendemos é, ao contar histórias, formar a criança para que um dia mais tarde ela seja uma leitora com capacidades, com gosto na leitura. E para que isso aconteça é importante também diversificarmos os géneros literários. E os contos tradicionais, independentemente de serem contos tradicionais portugueses ou estrangeiros, enfim, foi essa a minha dificuldade em perceber a origem destes contos. Assim, os contos tradicionais são um exemplo daquilo que é a herança coletiva, aquilo que vai passando de geração em geração e, acima de tudo, com um foco muito importante naquilo que são os valores como seres humanos. Há também outro aspecto muito importante que é a diferença e a luta entre o bem e o mal, que normalmente é um contínuo nestes contos tradicionais e que apelam também à consciência daquilo que é o certo e o errado. Como certamente também conhecerão estas histórias, sabem que há sempre o bom herói, normalmente é sempre uma personagem mais pequenina ou uma personagem mais nova ou uma personagem que se calhar não é tão bonita fisicamente, mas normalmente é aquela que é escolhida pela própria criança para se identificar e, no fundo, criar aqui um sentimento de esperança, principalmente na forma como este herói ou esta personagem resolve os seus obstáculos, resolve as suas dificuldades e para a criança isto também é importante que de facto aconteça, exatamente para que ela própria também sinta segurança a resolver os seus problemas, a resolver as suas dificuldades. Também a questão do final feliz, que muitas vezes para os adultos põe em causa, exatamente por ser irreal, e para as crianças, e de acordo com aquilo também que tem vindo a ser estudado, é também aqui uma possibilidade de encorajar na questão dos valores, na questão de uma atitude mais positiva e de ajudar a resolver os seus problemas, tendo como objetivo, como fundo, o final feliz e saber que todos os seus problemas se podem resolver de uma maneira positiva. Assim, eu trouxe-vos três histórias, três contos tradicionais que certamente vocês conhecem. Eles estão adaptados, o texto está adaptado, dois deles por autores que não são portugueses e têm exatamente todas estas questões que eu abordei logo desde o início do vídeo, nomeadamente a questão, por exemplo, do lobo que come os cabritinhos e que muitas vezes há a tendência de suavizar a história e de não contar a história exatamente como ela é, mas a história contada exatamente como ela está tem todo um fio condutor, tem uma moral, não é? E portanto há uma resolução no final das personagens ditas boas e que conferem este final, dito final feliz, mas com um propósito, que é o propósito exatamente de transmitir à criança esta esperança, esta confiança na forma como pode resolver os seus problemas e perceber que no final há uma resolução eficaz, há uma resolução segura. Assim, eu escolhi a primeira história, que se chama Os Sete Cabritinhos. Esta é uma versão editada pela OKO Editora, é escrito por Tareixa Alonso e ilustrado por Teresa Lima. Eu amo de paixão estas ilustrações, acho absolutamente maravilhosas este trabalho gráfico que está aqui feito e eu vou-vos ler um pouquinho desta história. Era uma vez 7 cabritinhos que viviam com a sua mamã numa cabana no meio do bosque.
A mamã avisava-os sempre para brincarem perto de casa por causa do lobo. Um dia, a mamã cabra teve de sair e deixou-os sozinhos, mas antes de ir disse-lhes: não abram a porta a ninguém, que o lobo pode andar por aí. Como podem ver, é um trabalho gráfico, uma ilustração lindíssima, muito suave, muito bem caracterizada. A próxima sugestão de leitura que eu tenho para vos dar chama-se O Coelhinho Branco, é editado pela Calandraca. Esta versão é escrita por José Ballesteros, ilustrado por Oscar Villar. É também um trabalho gráfico, uma ilustração que eu gosto imenso, acho muito, muito, muito interessante esta ilustração, e queria apenas partilhar convosco aqui um detalhe muito importante, e que eu acho que vocês também vão concordar comigo, que é, apesar de ser uma história se calhar um bocadinho assustadora ou se calhar um bocadinho mais dramática, todas as páginas têm um fundo cor-de-rosa e no fundo eu acho que a escolha desta cor serve para suavizar, serve para tranquilizar, para dar destaque também aqui ao próprio coelhinho, que ele próprio também tem uma caracterização um bocadinho diferente daquilo que são os coelhinhos normais, todos muito fofinhos, cheios de pelo, muito apetitosos, que não é o caso aqui. É um coelhinho até com os dentinhos muito, muito estranhos à frente e portanto até com uma testa muito enrugada e portanto não é uma personagem assim que apela ao fofinho e ao querido e portanto está caracterizada desta forma. No fundo também se calhar para dar aqui o ar de uma personagem mais indefesa, uma personagem mais triste, mais sozinha, digo eu, e o fundo cor-de-rosa permite dar aqui alguma tranquilidade enquanto estamos a passar as páginas, enquanto vemos as ilustrações. É uma cor alegre, é uma cor suave que remete aqui também um bocadinho para o amor, um bocadinho para a compaixão. E eu não sei se vocês conhecem a história, eu vou-vos ler um pouquinho desta história, deste conto. Era uma vez um coelhinho branco. Um dia foi buscar couves à horta para fazer um caldinho. Quando o coelhinho branco voltou para casa, encontrou a porta fechada e bateu. "Quem é?" perguntou um vozeirão lá de dentro. "Sou eu, o coelhinho branco, que venho de colher couves e vou fazer um caldinho." "Pois eu sou a cabra cabrês, e se não te vais, salto-te em cima e faço-te em três." O pequeno coelho branco fugiu dali correndo muito depressa. Pois bem, aqui está um belo exemplo, exatamente aquilo que eu vos estava a dizer anteriormente, que é a importância destas histórias. E isto porquê? Porque aparece aqui uma personagem, um coelhinho branco, indefeso, e que quer voltar para casa, e lá dentro está a cabra cabrês, muito ameaçadora, muito bruta, e que diz que vai fazer mal ao coelho. E o coelhinho, cheio de medo, vai procurar ajuda, que na maior parte das vezes é aquilo que nós temos tendência a fazer quando temos medo, quando estamos perante um problema e precisamos de ajuda. Só que aqui o coelhinho branco vai à procura do boi, vai pedir ajuda à galinha, vai pedir ajuda ao cão, que são todas personagens muito grandes e aparecem todas em grande proporção. Aliás, até nem aparecem a imagem toda do próprio animal, exatamente para mostrar como ele é grande, portanto nem cabe nas folhas, mas todos eles, assim que sabem que é a cabra cabrês, ficam cheios de medo e não ajudam o coelhinho, até aparecer a formiga pequenina, e ela sim, apesar de muito pequenina, muito franzina, muito rabina, ela tem coragem suficiente e ela resolve esta história e ajuda, e no final, lá está, o final feliz, acabam os dois a comer um belo caldinho. E isto de facto é um bom exemplo daquilo que é uma história tradicional com o bom herói, normalmente uma personagem pequenina e que, muito corajosa, ajuda a resolver a história e o dito final feliz. A última sugestão que eu tenho para completar este vídeo de contos tradicionais chama-se A Galinha Ruiva. Há imensas edições de várias editoras. Esta é da Calandraca, é adaptado pela Pilar Martínez e são ilustrações do Marco Salmá. São ilustrações completamente diferentes também daqueles dois outros livros que eu vos mostrei, e também são ilustrações que eu gosto muito. Faço aqui uma chamada de atenção para
depois de verem o livro, depois de lerem a história, terem aqui um bocadinho mais de cuidado nestas ilustrações, porque tem detalhes muito, muito, muito engraçados. E esta história reforça exatamente aquilo que eu estava a dizer no início do vídeo, que é a questão moral, ou seja, nos contos tradicionais há sempre uma questão de uma lição que temos que ensinar, de uma questão moral que temos que transmitir, de valores que temos de nos apropriar. E aqui, mais do que termos uma personagem pequenina, cheia de coragem, ou termos um personagem em apuros, ou um lobo que vai comer os cabritinhos, enfim, nada disso, temos a questão da interajuda. E temos também a questão do egoísmo. Ou seja, mostrar à criança, através desta história, que nós não devemos ser egoístas uns para os outros e que às vezes precisamos de nos ajudar e que todos juntos, trabalhando todos juntos, é muito mais fácil e faz muito mais sentido. E então temos a história que começa com: era uma vez uma galinha ruiva que vivia numa quinta com os seus pintainhos. E nessa quinta vivia também um cão preguiçoso, um gato dorminhoco e um pato muito malandro. Um dia andava a galinha ruiva a esgravatar no chão em busca de comida quando encontrou uns grãos de trigo e teve uma ideia. "Quem me ajuda a semear estes grãos de trigo?" perguntou ela. "Eu não", respondeu o cão preguiçoso. "Eu também não", disse o gato dorminhoco. "Nem eu", acrescentou o pato malandro. "Pronto, vou fazê-lo eu", disse a galinha. E por aí fora. Todo o processo também aqui muito interessante, depois aproveitar esta história para explicar o processo de semear o grão de trigo, depois dele crescer, germinar e dar o pão. Portanto, por exemplo, para quem quiser explorar esta questão de como se faz o pão, A Galinha Ruiva também é um bom livro para explorar essa parte, mas temos aqui a questão de a galinha pedir ajuda ao cão, pedir ajuda ao gato, pedir ajuda ao pato, e eles nunca quiseram ajudar, mas no final, depois, quando o pão estava prontinho para ser comido, eles todos quiseram ir comer, mas a galinha disse mesmo que não. Ela nem sequer teve pena deles, e acho que aqui entra a história da lição de moral, da lição que ela quis dar aos outros animais que foram preguiçosos, que não quiseram colaborar e, portanto, no final não tiveram a sua recompensa. E pronto, este foi o vídeo sobre contos populares, sobre contos tradicionais. Há muitos mais contos que eu podia falar, há muitas mais edições que eu podia partilhar convosco, mas façam-no vocês, partilhem vocês comigo aqui no YouTube, lá no Instagram também, quais são os vossos contos tradicionais favoritos, o que é que têm aí por casa na vossa biblioteca, quais são as histórias que os vossos filhos gostam de ouvir, se há até alguma situação engraçada que queiram partilhar, para que todo este trabalho também, para que toda esta comunidade que começa de facto a crescer, se torne mais envolvida e que tudo isto faça muito mais sentido e que nós possamos ter crianças a crescer rodeadas de muitas histórias e que se tornem leitores com muita emoção. Um beijinho, até para a semana!